as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Deus é maravilhoso ao nos oferecer, e eu pensava isso ontem à noite quando preparava a missa para hoje de manhã lá na minha casa, e pensava obviamente também nessa missa. Deus é maravilhoso ao nos oferecer, na abertura desse acampamento para casais, um texto feito, esse pequenino trechinho do Evangelho de São Marcos. Inclusive, você que já leu o Evangelho de Marcos inteiro sabe, Marcos vai, depois no capítulo 6, descrever a cena do envio dos 12. Basta você olhar na sua Bíblia, 6, versículo 7, e depois versículo 12, 13, se não me engano. Marcos 6, 7. Então chamou os 12 e começou a enviá-los, 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Veja, é o mesmo contexto do Evangelho. E o versículo 12 do 6 diz: eles partiram e pregaram a penitência, expeliam numerosos demônios, ungiam com óleo e muitos enfermos e os curavam. E vão perceber que é o encerramento do Evangelho de São Marcos, lá no capítulo 16, versículo 17. Estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Observe que num evangelho tão curto, feito Marcos, o mais antigo de todos os 4 evangelhos, um texto sucinto, nós tenhamos pelo menos 4 citações relacionadas a esse evento que é a escolha dos apóstolos. E veja, nesse contexto tão sucinto, algumas palavras muito fortes, principalmente se nós obedecemos à igreja. E o que significa obedecer à igreja? Significa responder hoje a palavra que a igreja selecionou no contexto da Bíblia, para que hoje, no mundo inteirinho, a igreja católica participando da missa ouvisse essas leituras que nós ouvimos. E vamos tentar dar nossa resposta. Aqui nós temos muito claro, primeiro, a origem da missão apostólica. Segundo, o conteúdo dessa missão. E terceiro, a aplicação para a nossa vida. É interessante que São Marcos diz que Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Em Mateus também vai aparecer o Sermão da Montanha. Na Bíblia, o monte é o lugar de encontro com Deus por excelência. Todos os homens e todas as mulheres da Bíblia tiveram um encontro reservado com Deus na montanha. Todos eles. A começar de Abraão, que sobe o monte Javé Iré, que significa Deus proverá, que nós na Canção Nova rezamos e cantamos tantas vezes, lá onde ele foi sacrificar o seu filho. Aliás, antes dele, a salvação para o povo de Deus, que germinou daquela geração, que não se estragou no dilúvio, quando a arca de Noé para sobre o monte Ararat. E é interessante que numa das orações das bênçãos do matrimônio, recorda-se a única bênção que não foi desfeita nem pelo pecado de Adão e Eva e nem pelo dilúvio. Assim, os homens e as mulheres de Deus precisaram subir a montanha. Moisés no monte
Sinai, que ele vai ter um encontro maravilhoso com Deus. E é para esse monte que ele vai voltar. Quando chegou lá embaixo e viu o povo adorando o bezerro de ouro. Elias vai recobrar sua força no mesmo monte do outro lado, Horebe. Cada homem, cada mulher precisou ter um encontro pessoal com Deus no monte. E Jesus, a vida de Jesus é marcada pelo monte. Nós sabemos que pelo menos 5 grandes montes foram os referenciais de Jesus. E por que ele chama para que subam ao monte? E é o que nós estamos fazendo nesse final de semana. Subir ao monte significa se afastar das dificuldades, dos problemas da colina, dos problemas da planície. Mas significa também salvar-se. Na destruição de Sodoma e Gomorra, o anjo disse para Ló: se queres salvar a sua vida, fuja para a montanha. Então, subir nesse monte significa também refugiar-se dessas situações dificílimas pelas quais passam os casais e, por consequente, a família. Subir ao monte nesse final de semana para quê? Para fazer o que Jesus mandou os discípulos, depois entre eles vai escolher os apóstolos. Subir ao monte para ficar com o Senhor. Essa expressão, a tradução da Ave Maria, é até melhor do que a do missal. Depois subiu ao monte, chamou os que ele quis, e foram a ele. Designou 12 dentre eles, para ficar em sua companhia. Esses 12 podiam dizer: ele está no meio de nós. Que tradução maravilhosa. Para ficar. Ficar. Não é só para ir lá um pouquinho, não. E também não é esse ficar de hoje, não. Que os jovens, fiquei com fulano, fiquei com ciclano. Se você quiser ficar, tem um único com o qual você pode ficar para dar certo na sua vida. Para ficar na companhia de Jesus. E eu gostei muito dessa tradução aqui, ficar na sua companhia, porque já dá o sentido de que é um ficar permanente com Jesus. Senão não usaria a palavra companhia. Companhia é de companheiro. Companheiro é aquele que come o pão, companes. É aquele que partilha o pão comigo. Então é alguém que faz uma jornada comigo. É daí que Jesus vai depois se revelar como o pão vivo descido do céu. Então Jesus se retira ao monte. Ele sobe ao monte. E do monte ele chama a si, para que ficando em sua companhia, tenham poder agora de voltar para a colina e lá testemunharem Jesus. Ora, é muito interessante que no primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos, quando precisa achar um substituto para Judas, ou alguém que ficasse no lugar desocupado por ele, o critério que Pedro, cheio do Espírito Santo, vai dizer é alguém que fez uma experiência pessoal de Jesus, alguém que possa ser testemunha da ressurreição de Jesus. É o mesmo contexto. Então, ser discípulo de Jesus, ser apóstolo de Jesus, é alguém que, em primeiro lugar, vem até ele, faz uma experiência dele, e é o que a CNBB está pedindo para nós, nesse grande projeto, queremos ver Jesus. Coloca na boca daqueles gregos aquilo que é o anseio de cada um de nós, o desejo mais ardente, mais profundo do nosso coração. Nós queremos ver Jesus, queremos estar com Jesus. Se em São João o verbo ver tem essa dinâmica, não só de enxergar, mas de contemplar, de observar com os detalhes, igualzinho fala que Deus fez depois que ele fez o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, no versículo 31 do primeiro capítulo de Gênesis, quando Deus contemplou a sua obra e viu que tudo era muito bom. Agora então, os casais hoje são chamados pela igreja. Esse evangelho não foi selecionado por nós. É a igreja hoje
que convida você, marido e mulher, a vir a esse monte que é a Canção Nova, a essa montanha, a subir a esse monte. Obviamente que isso não se trata só de uma situação física, geográfica. Subir ao monte é elevar-se. O único jeito de resolver um problema é superando o problema. Em filosofia tem uma palavra muito bonita, fala assim, transcendência. É uma palavra a princípio difícil, mas se a gente dividir ela no meio, a gente vê que não é difícil. Transcender, ascender, ascensor, elevador, é aquilo que sobe. Trans é aquilo que sai daqui e vai para lá. Então, transcender é você passar por cima. Então, se fosse transcender esse trem aqui, eu venho aqui e eu pulo por cima dele. Então, se eu quero agir em Deus, eu preciso transcender. Ou seja, atravessar os problemas subindo. Por isso eu preciso da meta. Por isso eu preciso do alto. Por isso eu preciso do monte. Sair dos problemas da planície. Porque na planície a gente não enxerga. Por que as pessoas se perdem numa floresta? Porque para todo lado que você olhar é igual. Quem já teve a experiência de deserto sabe disso. Deserto para todo lado que você olha é igual. Tanto faz você andar para lá, não tem senso, não tem direção. Por isso que os navegadores precisam olhar para o céu, a indicação das estrelas. Os referenciais, por exemplo, quando a gente visita o Amazonas e você vai andar de barco pelo rio Amazonas, eles mostram aquelas árvores imensas de 50, 60 metros de altura, que são referenciais até para os aviadores. Você tem que ter ponto de referência. Quando a gente está muito na planície, planície o nome já diz, é plano. Para que nós estamos aqui um pouquinho para cima de vocês? Para que vocês possam ver a gente. Não é? Esse é o único sentido. Por quê? Porque quando a gente está na planície, a gente enxerga tudo igual. Quando a gente está na planície, o horizonte da gente vai até ali. Agora, quando eu subo a montanha, então eu enxergo longe, então eu enxergo além. Eu vejo saída. Meus irmãos, o que a nova era mais está fazendo com os casais hoje é reduzi-los a planície do pecado. E esse planície aqui, amanhã vocês olham o que o trator já fez aí, está fazendo a terraplanagem. Está deixando a terra plana, aonde vai ser o rincão. Planície vem disso, de deixar a coisa plana. O que a nova era está tentando fazer é isso, é planificar, deixar tudo no mesmo plano. Tanto que o novo Código Brasileiro, para a família, é um desserviço, para não dizer uma palavra mais forte. É um absurdo. O novo Código Civil Brasileiro equipara qualquer coisa à família. Qualquer tipo de relacionamento é família. Então, tudo igual. Você que é casado há 20 anos, há 22 anos, há 30 anos, 40 anos. Você que é amigado, tudo é igual. Importante, amando com fé, casado é. Então, bom. Também não tem problema se agora é homem com homem. Não, defende. Mulher com mulher, o que tem? Namorada. Essa senhora aqui é namorada da minha mãe. Veja que menina equilibrada, tranquila, aceitou numa boa a namorada da mãe. Aceitou o namorado do pai. O pai está namorando um rapaz 20 anos mais novo. E sai para tomar chopp junto. Ao nível. Nivela. Nivelar é você deixar tudo no mesmo plano. Não. A primeira coisa que a palavra de Deus está dizendo para os casais nesse final de semana: vocês que receberam o sacramento do matrimônio, não vivam nesse plano, porque não são. Não são.
Talvez até pelas atitudes, pelos erros, pelos comportamentos, pelos dissabores, pelas bobagens, já tenham se comportado. Agora, o fato de se comportar como tal, ainda assim, não os transforma nesse nível. É o que vai nos ensinar a primeira leitura, daqui a pouco quero falar sobre ela. O fato de você, muitas vezes, infelizmente, cair no mesmo nível, ou alguns vão ao nível pior ainda. Porque hoje existem situações que fazem a gente vomitar de tristeza, de lástima, o que o encardido está conseguindo fazer com a família, principalmente pela força dos filmes, das canções, das novelas, dos meios de comunicação. Dá nojo. Mas mesmo assim, se você um dia recebeu o sacramento do matrimônio, a primeira coisa que Jesus está dizendo para você: volte para o monte. A sua vocação é sagrada. Vocês prestaram atenção na reza que o padre fez da coleta da missa? É a oração da missa da Sagrada Família. E eu explorei bem, inclusive, essa oração aqui, nesse rincão, no final do ano passado. Mas hoje me chamou a atenção a primeira frase, logo depois da introdução da oração, quando diz que Deus deu à família um fundamento. Quem prestou atenção na palavra? Ah, muito bem. Inabalável. Inabalável quer dizer o seguinte: pode chacoalhar o tanto que for, mas não cai. Deus deu à família um fundamento inabalável. Agora, São Lucas vai dizer no capítulo 6, se você não cavar fundo para se aferrar no Senhor, lembrando inclusive o Eclesiástico, você não vai encontrar esse fundamento. Então, a primeira mensagem importantíssima que precisa estar muito clara para nós nesse acampamento: a família, o matrimônio é uma vocação do alto. Só consegue enxergar bem o sacramento do matrimônio quem tem coragem de subir a essa montanha com Jesus. Quem desce ao fundo do poço com o encardido nunca vai conseguir descobrir a vocação maravilhosa, o fundamento inabalável do matrimônio. E eu quero deixar uma coisa muito bem clara a vocês. Depois de muitos anos pregando e convivendo com casais, Betânia fez uma opção pelo matrimônio, até em consequência do trabalho que nós vivemos, dos filhos estragados que nós recebemos. Hoje eu tenho uma absoluta certeza: se a igreja tivesse que humanamente inventar os 7 sacramentos, imagine que os 7 sacramentos não fossem um dom, um presente de Deus, que a igreja tivesse que inventar. Hoje eu afirmo, isso é opinião minha, do padre Léo, a igreja seria capaz de inventar 6 sacramentos. Ela jamais inventaria. Qual? Matrimônio. Se dependesse que a igreja dissesse que o matrimônio era sacramento, a igreja nunca ia dizer isso. Nunca. Primeiro porque desde o começo, tem algum nome de mulher na lista que nós ouvimos aí dos apóstolos? Desde o começo, por tradição da igreja, porque Jesus quis, ou sei lá por que mais. Quem está à frente da igreja? Homem. Segundo lugar, qual é a visão que se tinha, não precisa ir muito tempo atrás, do relacionamento homem-mulher, do corpo humano? Há 30 anos atrás, os noviços, quando saíam na rua, quando via uma mulher, o mestre falava em latim para ele: baixa a cabeça. Claro que se eu dizia para o meu mestre, ele mandava baixar a cabeça, a gente baixa, mas olha com o rabo dos olhos. Se for uma bonita, né? Você finge que está suando assim. Pega uma cavalona daqui.
Tem umas bonitonas, a gente está lendo jornal assim, elas passam, o jornal dá licença. Você vai... Não podia olhar. Então, a igreja masculinizada na sua hierarquia ia dizer que o matrimônio é sacramento? Nunca. Porque o que é sacramento? Vocês escutaram a frase que está animando, inspirando esse acampamento, inclusive citando a partir do número 1600 do Catecismo? Sacramento, sinal o quê? O que é eficaz? O que é uma coisa eficaz? Não é verbo não, eficaz alegre, eficaz triste, não. É com Z, eficaz. É igual o sermão do Padre Mineiro. Irmãos e irmãs, não desanimeis, animais. Do verbo, aí era o verbo. Não desanimeis, animais, animais. O que é um sinal eficaz? É aquilo que realiza. Ele não só sinal aponta. O sacramento é um sinal que contém aquilo que ele aponta. Isso é um absurdo. Sacramento significa algo que é sagrado. Sacerdote, dom, presente, sagrado. Mesmo que não se comporte como tal, e alguns de nós verdadeiramente não nos comportamos como tal, o que é uma pena. Mas não tira o dom sagrado que é o sacerdócio. Mesma coisa para vocês casais. Você recebeu um sacramento, ou seja, aquilo que você vive a partir da comunhão sexual, física, íntima, revela Deus, aponta para Deus. Deus o livre e guarde. Mas significa que, além de revelar Deus, além de apontar para Deus, contém Deus. Pensa bem o que é isso. Pensa bem se a igreja falaria um absurdo desse por conta própria. Quantas vezes aqui na Canção Nova, inclusive quando eu estou animando, eu peço que as pessoas não toquem no Santíssimo na hora em que está passando, por exemplo, uma procissão solene do Santíssimo. Porque a começar do sacerdote, ele se reveste com uma capa magna. Os turíbulos com incenso. Vestes especiais. É revestido de algo solene, como antigamente fazia-se nas procissões de Corpus Christi, que coisa maravilhosa. Por isso que eu não concordo que fique pôr na mão. Porque nós sabemos ali está Jesus. E sabe uma coisa maravilhosa? Está Jesus até para quem não acredita em Jesus. Quem viu a tenda de segunda, ouviu um testemunho de uma irmã nossa, que continua sendo islâmica, e que viu pela televisão, Jesus sacramentado, entrou dentro da casa dela, ela cancerosa, paralítica, e levantou aquela mulher. Ela nem acreditava nele como Senhor e Salvador, acreditava como todo muçulmano, que ele fosse um profeta. Por quê? Porque ele contém. Quando você vê na televisão, os canais seculares dizem assim, no dia de Corpus Christi teve uma procissão, aonde saiu pela rua o Santíssimo, que representa o corpo de Cristo. Não representa não, é. Quando o ministro lhe dá a comunhão, o padre, ele não fala, isso representa o corpo de Cristo, ele fala corpo de Cristo, porque contém o corpo de Cristo. O corpo, o sangue, a alma e a divindade. Pois o catecismo da Igreja Católica diz que o matrimônio, sendo um sinal eficaz de Deus e da sua graça,
contém Deus. Agora eu pergunto, vocês que levantaram a mão todo felizinho quando o padre perguntou onde estão os casais. Aquelas pessoas que convivem com vocês, os parentes, sogra, sogro, genro, nora, vizinho, quando olha para vocês, de mãos dadas, andando pela rua, conversando, quando escuta aquele diálogo de vocês em casa, às vezes o vizinho que mora do lado escuta sem querer, somente quando o tom aumenta um pouquinho, vai lá para o volume 68, 69, eles olham para vocês e dizem, estou vendo Deus? Esse é o nosso maior pecado. Esse é o nosso maior pecado. E é isso que nós precisamos com urgência, urgentíssima. Os casais cristãos precisam subir ao monte de Jesus, fazer a experiência pessoal de Jesus, mas não mais uma experiência intimista, uma experiência familiar de Jesus, uma experiência conjugal de Jesus. E que coisa impressionante, porque será que a Igreja Católica é a única igreja em que os seus ministros não se casam? Por que será que essas religiões fundadas, inclusive pela Nova Era, essas religiões protestantes, protestam, aonde o padre lá é casado, o bispo é casado, a bispa é casada, e por que que eles não afirmam que a palavra afirma, que o matrimônio é sacramento? A maior prova de que não prega o Evangelho? Foi Jesus que demonstrou, foi Jesus que inaugurou, que elevou o amor humano à condição de sacramento? Não é um sinal visível para nós também católicos? Mas nós não podemos perder isso, meus irmãos. E a lição que nós temos da primeira leitura hoje é essa. Saul foi um homem ungido pelo Senhor. Saul foi o primeiro rei ungido. Samuel derramou sobre ele o óleo da unção. Saul foi um homem escolhido. Saul recebeu um batismo no Espírito, a ponto de se dizer no Antigo Testamento, profetizava feito Saul. Saul foi um homem maravilhoso, um homem cheio de Deus, um homem escolhido por Deus, mas que perdeu a unção. Que coisa terrível. Meus irmãos e minhas irmãs, vou falar um absurdo, mas rasgue a Bíblia então, se eu estiver errado. Saul e Davi, da primeira leitura hoje, mostra para cada um de nós como se vive e como precisa se viver o sacramento do matrimônio. Davi também foi ungido, e aí nesse episódio já tinha sido ungido. Mas foi ungido por quê? Porque Saul perdeu a unção. Como muitos de nós sacerdotes perdemos a unção, muitos de vocês casais vivem o matrimônio de vocês pior do que o que Saul estava fazendo nessa gruta. O que Saul foi fazer na gruta? Como diz os gaúchos, ele foi aos pés. Antigamente não tinha banheiro, não tinha casinha. Pessoa, quando tinha essa necessidade, ela ia numa gruta. Ainda mais um rei vai em qualquer lugar. Mandaram ir antes, foram na gruta, limparam lá o chão para ele, já arrumaram um sabugo, todo ajeitado mesmo. Leia a sua leitura, se tiver escrito aí. Ele entrou na gruta para fazer o quê? As suas necessidades, coisa que você também faz. E segundo eu aprendi na tenda segunda-feira, a quantidade certa é meio quilo. Eu estou meio fora do peso ali, mas do caso. Não sei quantos quilos Saul fez. Não sei. O que eu sei é que Davi o reconheceu como ungido do Senhor, até mesmo quando ele estava despido da sua veste humana.
Saul não estava mais se comportando como ungido do Senhor. Tinha inclusive tirado o manto. Porque como é que ele ia fazer o serviço lá? Vai igual lá no igual um homem, num casamento, isso é fato verídico. Foi fazer as necessidades, antigamente não tinha banheiro, e fez, esqueceu de tirar o paletó. Cortou, carimbado por lado dentro do paletó. Então olha o texto da primeira leitura. Saul, quando entrou na gruta, já o secretário dele tirou o manto dele, pôs lá e saiu, vai ficar lá, vendo o rei fazer o serviço. Por dois motivos, um que ele era o rei, outro que o serviço que ele estava fazendo era uma coisa. Na gruta ainda, aquilo dá eco no cheiro, Deus o leva o guarda. Pois o manto dele, ele estava perseguindo Davi, ele queria matar Davi, ele tinha um exército junto com ele atrás de Davi. E por que ele queria matar Davi? Porque ele estava com inveja de Davi, porque ele deixou o encardido tomar conta do coração dele. Davi estava se defendendo, e não seria erro nenhum se ele, por legítima defesa, matasse Saul ali. Mas Davi reconhece em Saul, despido, humilhado, fazendo as necessidades mais básicas de um ser humano, reconhece ali o ungido do Senhor. Que coisa espetacular. E a única coisa que Davi faz, ele corta um pedacinho do manto. Claro, o manto tirava a capa, né, para fazer, vocês sabem disso, né, ensina a criança a fazer. No capítulo 24, disse aos seus homens, antes disso ali, para não falar que eu estou falando bobagem. Chegando perto dos apriscos de ovelhas que havia ao longo do caminho, Saul entrou numa gruta para satisfazer as suas necessidades. Olha, no fundo dessa gruta se encontrava Davi. Foi Saul que foi lá ainda. Os quais disseram a Davi: eis o dia anunciado pelo Senhor que te prometeu entregar ao teu inimigo a tua discrição. Davi, arrastando-se de mansinho, foi indo, cortou furtivamente e saiu numa velocidade enorme a ponta do manto do Saul, só a pontinha lá do manto. E disse aos seus homens, e logo depois o seu coração bateu-lhe, acelerou, porque tinha ousado fazer aquilo. Deus me guarde de jamais cometer este crime, estendendo a mão contra o ungido do Senhor, meu Senhor, pois ele é consagrado ao Senhor. Eu acho isso espetacular. Como é que Davi consegue enxergar em Saul aquilo que o próprio Saul não enxergava? Pois é isso que a igreja hoje está falando para os casais. Vocês que receberam o sacramento do matrimônio, mesmo quando vocês estão em algumas grutas por aí, largando um pedaço das túnicas de vocês por aí, tirando a roupa onde não deve, mesmo ali, você é um ungido do Senhor. Viva como tal. Suba esse monte com o Senhor, faça essa experiência, mas cuidado com a graça que passa. E meus irmãos, hoje nós precisamos de fato ter esse cuidado, porque nós não estamos falando de uma possibilidade remota, nós estamos falando do Brasil, nós estamos falando do maior país católico do mundo. Entre no site do IBGE e olha os dados do último censo brasileiro. Está lá um número estarrecedor. E segundo o site do IBGE, o número é de 2001.
Portanto, infelizmente, já passou longe. Do último censo revela-se que das famílias brasileiras, somente 53% permanecem pai, mãe e filhos. 47%, dados do IBGE, não é da CNBB, não é de um grupo de padre que fez um estudo, não. É número oficial de um órgão oficial do governo brasileiro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 47% das famílias hoje são famílias, como eles chamam lá, diferentes. Ou seja, que ao menos um elemento ali não é mais ou o pai, ou a mãe, ou o filho. E lá você tem números estarrecedores. É o padrasto, é a madrasta. Cita, por exemplo, lá o rapaz que se apaixona numa moça. Eles são meio irmão só. Aí depois descobre que não é nem irmão, nem nada. O rapaz estava triste, porque não ia poder casar com a moça. Porque ele foi contar para o pai que estava gostando da moça. E o pai falou: ah, meu filho, infelizmente você não pode casar com ela. Por quê, pai? Porque eu, na minha adolescência e juventude, eu andei fazendo umas bobagens. E você é irmão dela. Ah, pai. Aí ele estava triste. A mãe chegou e falou: por que você está triste, meu filho? Falou: mas não posso casar com a fulana. Por quê? Papai falou que nós é irmão. Não, pode casar sossegado. É não. Tenho certeza que... Isso, a exceção virou a regra. Olha o que tem, o triste. A exceção está virando regra. 47%. Gente, a semana passada, a agência de notícia Reuters, gostou do nome? Escreve com E, mas lê O. Reuters. Dá um dado medonho: o Brasil é o 4º país do mundo em pedofilia pela internet. O 4º país do mundo. Por que nós não somos o 4º do mundo? Nós não ganhamos nem um joguinho da Argentina ali, ué. É o 4º do mundo, pelo amor de Deus, gente. Um país onde a grande maioria da população não tem nem acesso ao computador. Pensa bem o que é isso. Foi classificado pela agência, só no Brasil, mais de 1.300 sites. Site é aquela página da internet, quando você entra lá, www.cancãonova.com, aquilo é um site. Você pode também entrar na Betânia, aquilo é um site, da CNBB é um site. Pois de pornografia no Brasil tem foi classificado pela Reuters, 1.200. Sabe o que é isso? Olha o reflexo aí desses 47 que nesse momento já passou. Não tenha dúvida que já passou. Pesquisas feitas com os estudantes no Rio Grande do Sul revelava que há 10 anos atrás 40% dos alunos tinha situação de separação, desquite e divórcio na sua família. Do ano passado, 73%. Isso é um absurdo. E nós não estamos falando aqui de um falso moralismo, não. Nós estamos falando de algo que é sagrado. Mas, Padre Léo, se é sagrado, então por que está acontecendo tudo isso? Porque os casais que se dizem católicos estão sendo seguidores de Saul. Receberam um dia a unção, receberam essa graça, Romanos 11, 29, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, Deus não tira. Você recebeu essa missão, você foi marcado com um sinal sagrado. Olha como é que o sacerdote inicia aquele momento solene do matrimônio.
Caros noivos, hoje vocês vieram aqui para que o amor de vocês seja marcado por Cristo com um sinal sagrado. Cristo abençoa o amor de vocês, já tendo um dia consagrado vocês pelo sacramento do batismo, vai agora enriquecê-los, que palavra linda, pelo sacramento do matrimônio, um sinal sagrado. E como é que termina o matrimônio? Sejam no mundo um sinal do amor de Deus. Então, quando nós abrimos os jornais, quando nós abrimos as revistas, quando nós ligamos as televisões e vemos essas notícias, aonde o desamor está cada vez mais alastrado, é por quê? Porque os casais cristãos receberam a unção, mas estão vivendo feito Saul. Estão tirando a roupa em qualquer gruta. E o que é pior, hoje nem mais nas grutas. Hoje em qualquer lugar, até na igreja. Já disse aqui que eu em determinados lugares mandaria comprar maçã para distribuir na igreja, para ver, porque Eva quando comeu a maçã descobriu que estava pelada, para ver se algumas moças descobrem que estão peladas. Porque tem moça que vai à missa, ela vai pelada. E senta no primeiro banco. Não é vocês não, viu? Infelizmente, então perdeu a unção. Olha, quando a gente medita no Antigo Testamento, o livro de Samuel, o livro de Reis, Crônicas, e vai percebendo, como é que pode o primeiro rei, gente, um homem que recebeu aquela unção fabulosa de Deus, a que estado lastimoso Saul chegou, tanto que ele vai cometer o suicídio. Ele cavou sua própria morte. E por que é que acontecia isso com ele? O próprio Davi hoje retoma para nós uma das coisas. Quem participou da missa essa semana já ouviu a base desse texto. O que levou Saul, além da inveja, a pensar, a tentar matar Davi? Versículo 10. Antes diz, Davi inclinou-se, prostrando-se até a terra. Saul tinha perdido a sua dignidade de ungido, mas Davi reconhecia nele, até porque Davi também era ungido. A gente sempre se reconhece. E disse ao rei: por que dais ouvidos aos que te dizem, Davi procura fazer-te mal? Por que dais ouvidos? E logo embaixo, não levantarei a mão contra o Senhor, o meu Senhor, porque é ungido do Senhor. O mal vem dos malvados. Porque nós damos ouvidos, meus irmãos. Como é que nós chegamos nessa situação dramática, terrível que vive a família hoje? Porque fomos dando ouvidos aos meios de comunicação, às novelas. As novelas são as grandes prostituidoras do coração da família. Pega a pessoa dentro da casa dela, e lá vai semeando, e a pessoa começa a torcer para o desquite, para o divórcio, sem perceber. Foi assim. Eu estou lá assistindo, aí mostra a atriz principal, o ator principal. Eles nunca são casados os dois. Ele é casado com uma feiona, uma gordona lá, uma medonha. Ela é casada com um Barnabézão feio lá, um cachaceiro, sem vergonha. Aí os primeiros capítulos mostram o tanto que ela sofre na mão daquele homem medonho. A injustiça, aí vai semeando no seu coração um sentimento de justiça. Coitada, ela está sofrendo. E a gente se identifica com o sofrimento dos outros, né? Não. Aí vai vendo aquele homem lá, ele sofrendo. E ele um homem lindo. Eles pegam um modelo mais ou menos assim. Eles põem aqueles ator bonitão. E mostra ele sofrendo. Ele um homem fiel. E aí lá pelo capítulo 10, 20, 30 ou 40, muda conforme muda a novela.
o ator principal encontra-se a atriz principal. Num velório, num acidente, na rua. Ele olha para ela, ela olha para ele. E começa a tocar aquela musiquinha. Oh, marará, na, 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 na. Aí não fala nada. Ele levou ela na cabeça. Aí mostra os dois dormindo. Ele dormindo com aquele tribufu, sem camisa, parece só daqui para cima. O copo de uísque ali do lado, o cigarro. Ela está roncando. Parece que as panelas de pressão. E ele está lá meio sentado na cama, assim. Só em novela que eles conseguem beber deitado. Ele deve. Até galinha para beber, porque levantava. Assim, né? Mano, um copo bonito de cristal. E ele começa a pensar nela. Aí aparece a cara dela. E aí já mostra ela. Ela com uma camisola muito bonita. Ela também não consegue dormir. Aquele coisa medonha daquele homem. Aquele bafo de onça. Bruto. Barba sem fazer, fendendo cachaça. Tocando o hino nacional nas primeiras notas da flatulência. E ela começa a pensar em quem? Nele. E você assistindo começa a fazer o quê? Larga dele. Né? Larga dela. E as crianças tudo já começam, e é o diálogo da família. Ah, coitada, tanto que ela está sofrendo. É verdade, né? Como é que pode, né? Ela é tão boa, viu? Ela não quer, ela queria ficar com o marido. Mas a gente tem o direito de ser feliz. É verdade, a gente tem direito, é isso mesmo. Deus quer que a gente seja bom, mas a gente não pode ser bom. É verdade, é mesmo. Mais 2 ou 3 capítulos eles se encontram de novo. E aí ela está no supermercado, ela derruba o negócio, ele cata e vai levantando, segurando na mão devagarinho assim. Ele vai olhando, né? Oh, oh, ele não fala nada. Aí ele vai soltando devagarzinho da mão. Parece que não quer escorregar da mão, né? Que ele vai esticando. Não é assim? Aí vai. Aí você já está torcendo. E, por outro lado, mostra o tribufu lá. Ele chega em casa com aquele cheiro lindo na mão. Ele vai no carro, ele vai dirigindo, vai cheirando a mão. Que cheiro. Poisson. Ai, que perfume maravilhoso. Chega lá, que tribufu está lá, suada. Não raspou o subaco. Fedendo cebola. Que cabelo amarrado assim. Com a mão na cintura. Ele olha nela. Vai tomar banho. Oh, na memória. A memória expansiva dele já está longe. Normalmente ela fez a comida e ainda estragou a comida. Ou reclama de doente. Tem um problema na coluna. Saiu umas novidades na perna. Olha, estourou as varizes. Estou com problema aqui. Estou com queimação. Me deu uma queimação no estômago. Sinto aquilo. Até está inchado, né? Está crescido. E ela chega em casa, o marido mais uma vez está bêbado, sem camisa, que calçãozão sem baixar, aquela unhona do pé sem cortar. Não é assim? E você está fazendo o que em casa agora com os filhos?
torcendo para que aconteça 2 divórcios. Mas não falou em divórcio, falou em amor. Será que ela não tem o direito de amar? Será que ele não tem o direito de amar? Se você acha que ele tem o direito de amar, ligue 0800 40. Você não acha que ela tem uma nova chance? Será que é justo, em nome de Deus, só porque um padre desconhecido, que inclusive até já largou a batina, só porque ele falou, eu te declaro marido e mulher? Não, você nasceu para ser feliz. Aí terminou o capítulo. Qual é o assunto das vizinhas? Qual é? Todo mundo, coitado, né? Olha, um homem, você viu que homem ela é tão bom, né? Ah, minha filha, é assim mesmo, Deus tarda, mas não falta. Deus escreve reto por linhas tortas. Sabe lá Deus se não é ele o marido? É verdade. Almas gêmeas. O horóscopo falou que é mesmo. A família está torcendo pelo amor. Que amor? Davi está dizendo hoje, você, Saul, deu ouvido a quem quer fazer perder você. O mal vem dos malvados. É claro que essa pessoa que está alimentando o ouvido, o visual, tudo isso é feito, é montado, é muito bem preparado. A música é escolhida, tudo é escolhido a dedo. Está na Folha de São Paulo de hoje ou de terça. Nos Estados Unidos tem uma série, chama Friends. Essa série inclusive no site cita, e a revista Época, a última revista do ano que trouxe a matéria sobre, e eu vou mostrar aqui para vocês durante esse acampamento, esses dados do IBGE, cita como um modelo de família. Amigos, irmãos que se reúnem, moram junto e cada dia dança com um, transa com outro, é isso aí. Essa novela, esse filme aí, sei lá o que é, essa minissérie, ela vai ao ar, o último capítulo dela é em maio, vai acabar em maio. 30 segundos, prestem atenção, hein? Que eu estou consciente do número que eu vou dar para vocês. 30 segundos. 30 segundos é você contar assim, 1, 2, 3, 4. Que nem quando a senhora vai ter que assar bolo, você vai enfiar a mão no forno para ficar 8, 10, fica lá 1, 2, né? 30 segundos é contar de 1 a 30. 30 segundos no intervalo comercial de Friends, na semana do último capítulo, foi vendido por $1.900.000. 2 milhões de dólares, 30 segundos. Sabe o que é isso? Multiplica aí por 3. Eu estou falando milhões de dólares, milhões. Faltou 100 mil para 2 milhões de dólares, de reais. 30 segundos. Por quê? Porque sabe que influencia. O que Davi está falando aqui é algo muito sério que ele disse para Saul. Saul, você perdeu a unção. E eu vou dizer isso a você, meu irmão e minha irmã, que recebeu um dia a graça eficaz do sacramento do matrimônio. Você perdeu a unção porque ouviu o que não devia. E pior, tristeza das tristezas, a maioria continua ouvindo, porque é mais viciado nessas porcarias, para não dizer uma palavra que rima com ela inteira, que o mundo oferece dia e noite ainda hoje. E isso é terrível. Pois nós viemos a esse acampamento para ouvir uma palavra que nos liberta. Nós viemos a esse acampamento para estar na companhia de Jesus, para que ao sair daqui no domingo, e que bom que esse acampamento vai terminar também com o Santíssimo Sacramento abençoando, que bom ao sair daqui no domingo, cada marido e cada mulher possa olhar um para o outro e dizer, meu velho, minha velha, meu querido, minha querida, aconteça o que acontecer, nós vamos vencer. Sabe por quê?
porque Ele está no meio de nós. No nosso meio não terá mais outras coisas. É Ele que nós queremos ouvir. Então, meu irmão, minha irmã, você poderá estar despido da sua dignidade, pior do que Saul. Porque se Deus trouxe você aqui, é porque Ele quer fazer a recalchutragem completa. Vai, pode ficar sossegada. Todas as vezes que Ele mandou pregar o Evangelho, Ele mandou expulsar os demônios e curar os doentes. Então nós vamos precisar também, nós vamos precisar nesse acampamento, proferir uma palavra profética a respeito do sacramento do matrimônio, baseado na doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Se você não quiser ouvir a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana sobre sacramento do matrimônio, não participe desse acampamento e não nos acompanhe pela televisão. É preciso anunciar essa palavra, porque ela nos revela que o matrimônio contém o próprio Deus, é um sinal eficaz. Mas é obviamente que ao anunciar essa palavra, o Senhor também irá curar quantos corações feridos, estragados, machucados. Por isso amanhã à noite nós teremos uma linda noite de cura interior, e a partir da cura interior, todas as curas que o Senhor com certeza vai operar em nosso meio. Nós queremos cumprir o Evangelho que está aí. Não fomos nós que preparamos, é Deus que preparou para nós. Nós vamos anunciar a palavra, mas com certeza vamos experimentar o poder curador do Senhor. E aí você que está em casa ainda dá tempo de vir, unir-se a esses milhares de casais que já se encontram aqui, para que possamos de fato experimentar esse poder curador de Deus. Mas para isso, essa terceira dimensão é necessária. É preciso expulsar o demônio que está infiltrado no meio dos matrimônios e das famílias. É aquilo que o anjo de Deus, o anjo Rafael, disse para Tobias: vou mostrar para você sobre quem o demônio tem poder, sobre aqueles que se casam banindo Deus. Aliás, quero terminar essa pregação com essa palavra do livro de Tobias, que é espetacular. Um livro sobre matrimônio. No capítulo da Bíblia Ave Maria, o capítulo 6, no versículo 16. O anjo respondeu a Tobias, porque Tobias estava com medo de casar com a Sara estava com um probleminha, cada homem que chegava perto dela matava, já tinha ido 7, um probleminha danado. E o versículo 14 diz que era um encardido que estava agindo ali, não precisa nem dizer, né? Pela marca registrada, o rastro, a gente já nota que a pessoa passou ali. Então ele falou: não, eu tô com um pouquinho de medo, sabe? Versículo 15, por isso eu temo que o mesmo venha me acontecer, não é? Tobias estava muito interessado na Sara, mas não é burro também de morrer. Logo eu que sou filho único, né? E quem não é filho único é uma besta, né? Todo mundo é filho único, mesmo se for gêmeo. Você é só você. E desse modo faça descer lamentavelmente a velhice de meus pais. Olha o Tobias aqui dando desculpa, que ele estava preocupado com o pai e a mãe dele, sabe? Não, por mim até que eu morria, não tinha problema, sabe? Eu estou muito preocupado, papai, mamãe, né? Já estão velhinhos, já estão perto do túmulo, né? O anjo virou e disse, versículo 16, 6,16. Ouve-me, e eu te mostrarei. O Davi falou o que para o Saul? O Senhor está ouvindo quem o Senhor não deve. E por isso também muitos de vocês estão vivendo aí numa pindaíba de casamento que eu vou te contar. Tá feia a coisa. Ouve-me, e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. Não é interessante essa palavra? Se os discípulos apóstolos foram enviados com o poder de expulsar o demônio, vou dizer uma coisa, você pode gravar: marido e mulher que viveu o sacramento do matrimônio tem poder de expulsar o demônio, ou então não é sinal eficaz. Então a igreja escreveu uma mentira
no catecismo. Se é eficaz, é eficaz. Eficaz não significa que poderá fazer o bem, não. Que faz, de fato. Ouve-me, e eu vou lhe mostrar sobre quem é que o encardito tem poder. São os que se casam banindo Deus de seu coração e do seu pensamento. Olha o princípio fabuloso, hein? Não é só do coração, não. Não é só sentimento, não. É alimento na minha inteligência. Se você está vivendo um matrimônio banindo Deus do pensamento e do sentimento, e se entregam à sua paixão como o cavalo e o burro. Não sou eu que estou falando isso, está aqui. Grifa e entrega para sua esposa e seu marido ler. Que não tem entendimento. Sobre estes, o demônio tem poder. Pois, meu irmão, minha irmã, nós viemos a esse acampamento para enchermos-nos do poder desse Deus que nos ama e que quer restaurar, que quer refazer, que quer curar, que quer santificar. E é isso que eu peço que você peça agora comigo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu quero nesse acampamento subir a essa montanha. Eu quero estar em comunhão íntima, profunda. Eu quero ficar na companhia do Senhor Jesus. E quero ficar nessa companhia para ouvir essa palavra que liberta, essa palavra que vai entrar pelos meus ouvidos e descer ao mais profundo do meu entendimento e dos meus sentimentos. Sim, ó Pai, toca nos meus ouvidos. Você pode até tocar suavemente um sinal da cruz no seu ouvido, no ouvido do seu marido, da sua esposa. Você em casa também, diante da televisão, da internet, ouvindo pelo rádio, faça isso. Abra os meus ouvidos, ó Pai. Eu quero ouvir essa palavra. Eu quero aprender a doutrina da minha igreja. Eu quero relembrar, eu quero retomar os ensinamentos da minha fé católica. Eu quero renovar a minha fé no matrimônio como um sacramento consagrado, ungido do Senhor. Abra os meus ouvidos para que venha ao meu entendimento e aos meus sentimentos essa palavra. Mas eu quero também estar nessa companhia de Jesus para ser curado das minhas enfermidades. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, sabes que até mesmo por não viver a santidade, a unção da minha vocação matrimonial, eu acabei produzindo em mim e nas pessoas que convivem comigo muitas enfermidades. Eu quero pedir que esse acampamento seja, ó Pai, um monte na companhia de Jesus para a cura dessas enfermidades físicas. Quantas pessoas fisicamente enfermas em consequência da infidelidade, do pecado, dos vícios que se manifestaram no matrimônio. Eu quero suplicar, Senhor, que esse acampamento seja um grande momento de cura física, psíquica, afetiva, espiritual. Mas também quero pedir, Senhor, que essa terceira dimensão da missão apostólica, confiada à sua igreja hoje pela sua palavra, que ela também se faça presente na experiência do teu amor em nós e através de nós, na autoridade e no poder do nome do seu Filho Jesus, Pai. Nós queremos expulsar do nosso meio, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, toda e qualquer contaminação maligna, consciente ou inconsciente. Senhor Pai, são essas as três grandes graças que por causa da sua palavra suplicamos que aconteça conosco, em nós e através de nós, nesse acampamento.
para que o sacramento do matrimônio retome a sua condição de sinal eficaz da graça de Deus, que o seu poder se manifeste em nós, por uma palavra forte, uma palavra que penetre as estruturas do nosso ser, do nosso matrimônio, da nossa família, que a sua palavra seja pregada entre nós com intrepidez, que o Senhor coloque na boca dos pregadores, dos cantores, dos leitores, uma palavra inspirada, para que chegue ao nosso coração, uma palavra que venha com o fogo do Espírito Santo, uma palavra que venha encher-nos de entusiasmo, de coragem, de valentia, de parresia, de força. Suplicamos também, e por causa dessa palavra, que essa palavra em nós produza a cura e a libertação, a cura das nossas enfermidades físicas, psíquicas, afetivas, espirituais, conjugais, sexuais, familiares, e a libertação de toda opressão, de toda dominação, de toda contaminação maligna, demoníaca, que acaba levando a família e os casais a produzir tantas doenças, porque a exemplo de Saul, perdeu a noção, o senso, a certeza de que somos ungidos, consagrados e pertencemos ao Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai, por intercessão de Maria e José, procurando imitar-lhes o exemplo, na força do Espírito Santo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!